Olá! Nossa super dica de hoje é o Planalto Meridional. A nossa última unidade de relevo no que se refere a planaltos brasileiros. Vimos até agora Planalto das Guianas, Planalto Atlântico, ou Planalto da Bacia do Leste. Vimos Planalto Nordestino, Planalto Central. Hoje iremos falar do Planalto Meridional, tá? Esse Planalto, o nome Planalto Meridional é daquela divisão mais tradicional ligada a Haroldo de Azevedo e Absáber, já que o Jurandir Rosa ele vai tratar muito isso daqui como Planalto da Chapada da Bacia do Paraná e Planalto Sul Rio-Grandense. Professor, como é que eu vou saber quando ele está tratando de um e de outro? Acaba sendo a mesma definição. Não é esse o motivo aqui da nossa preocupação. Apesar da gente tratar diversas denominações, a gente vai ver que as questões de prova, as questões acabam sendo relevantes, cobrando praticamente o mesmo exigência de conhecimento do aluno. E aí a gente vai se ater a esses detalhes para que você não tenha dúvida ao final desse pequeno vídeo aqui sobre o Planalto Meridional. Então, como eu falei, o Planalto Meridional ele se encontra nas terras da Bacia Platina. E essa bacia platina, um assunto posteriormente a gente falando da bacia hidrográfica, ela é formada pela bacia do Paraná, do Uruguai e do Paraguai. Logo, essa bacia platina que a gente fala aqui, ela abrange a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Então veja bem, esse Planalto Meridional ele vai pegar grande parte do território da região sul, ele vai pegar o sul da região centro-oeste e o sul da região de São Paulo. E aí a gente já começa a montar aquele nosso quebra-cabeça, que aí fica fácil. Na nossa região mais sul do Brasil, se a gente for se ater a Jurandir Rosa, ele vai estar falando do Planalto Sul Rio-Grandense. Se ele estiver falando mais ao norte dessa localização, ele vai estar falando Planalto da Chapada da Bacia do Paraná. A gente sabe que a Bacia do Paraná acaba tendo o seu principal rio Paraná ali naquela fronteira, naquela tríplice fronteira ali dessas três regiões brasileiras que fazem com que esse Planalto Meridional acabe abrangendo três regiões geográficas do Brasil. Terrenos sedimentares. E o que é terrenos sedimentares? Os terrenos sedimentares nada mais é que aquele que é formado pelo acúmulo de algum sedimento. Assim como nas planícies, a gente vai ver que isso daqui ele vai se formando. E aí, quando eu falo em Planalto Meridional, eu tenho que lembrar que o Planalto Meridional, algumas fases dele, ele sofreu uma influência das chamadas lavas vulcânicas. E essas lavas vulcânicas fizeram o chamado derramamento do trape, lembra bem esse nome, trape. Então, toda vez que você ouvir falar no nome chamado trape, exatamente como está aqui, 2 P's, ele vai estar falando da unidade de relevo do Planalto Meridional. Isso aqui nada mais é que um subterfúgio, um resultado do que se tem a partir do derramamento das lavas vulcânicas. Isso vai acabar fazendo com que a gente consiga concluir que esses sedimentos eles vão acabar sendo formados a partir dessas lavas vulcânicas e principalmente a partir de duas rochas, que é a rocha arenito e basáltico. Aí agora aqui eu chamo a atenção para você. Dentro daquilo que eu disse que você tinha que saber, aqui vão algumas informações tratadas até agora que são de extrema importância para a sua prova. Primeiro, quando se fala em trape, quando eu estou tratando o assunto relevo do Brasil, eu tenho que relacionar isso aí ao quê? Planalto Meridional. Primeira ganha. O segundo ponto é eu tenho obrigação de me lembrar as rochas que constituem esse Planalto Meridional, que é o arenito basáltico. Tanto que ele vai ter uma subdivisão Planalto arenito basáltico. Aí você está se perguntando, mas por que nesse Planalto Meridional eu tenho que me ater a essa importância? Pelo seguinte, porque esses dois tipos de rocha, arenito basáltico, com a lava vulcânica, o trape, isso aí acabou possibilitando a formação do solo do tipo terra roxa. Qual que é a importância desse solo da terra roxa? Esse solo da terra roxa é um solo que possibilita a plantação do café. Então,
a grande expansão da produção do Brasil, do seu maior produtor de café, ele achou no solo do tipo terra roxa um local mais propício para o desenvolvimento da sua atividade. Assim como a gente tem o massapé como sendo o solo fundamental para a cana-de-açúcar, a terra roxa é o solo fundamental para o café. Guarde essa importante observação que já foi relevante em muitas questões. Porém, eu tenho que chamar a atenção de vocês para um detalhe que você não pode deixar passar percebido. Veja bem, a gente falou que a terra roxa ela aparece ao longo do Planalto Meridional. O Planalto Meridional ela atinge a região sul, sudeste e centro-oeste. A terra roxa ela possibilita a plantação do chamado café. Mas então eu poderia ter café na região sul, em toda a região sul do Brasil? Certo ou errado? De uma maneira geral, errado. Por quê? Porque o café trata-se de um produto tropical. E a gente vai ver que a maior parte da região sul, ela se encontra numa região subtropical, abaixo dos trópicos. Isso fez com que o clima frio impedisse o avanço do café para a região sul do Brasil. Poderíamos utilizar uma expressão de uma maneira didática que a terra roxa acabou sendo subutilizada, uma vez que a gente tem aquele solo que possibilita o plantio do café, mas em contrapartida a gente tem um clima muito adverso que impede essa expansão naquela região. Então lembre-se desse detalhe importante do Planalto Meridional. O Planalto Meridional eu tenho o arenito basáltico, eu tenho a figura do trape, isso aí tudo eu vou juntar numa coisa, vai formar a terra roxa, que nada mais é que uma, digamos, dentro daquela classificação geológica, está lá na camada do nitossolo. Essa terra roxa ela possibilita o plantio do café, ela é exitosa para o cultivo do café, porém ele teve a sua marcha freada para o sul em função do quê? Do clima, por se tratar de um produto tipicamente tropical. O café não é um produto do frio, certo? Detalhe importante. A sua maior elevação se encontra ali na Serra Geral, mais exatamente lá no Morro da Igreja, em Santa Catarina. Ali a gente tem o ponto culminante do Planalto Meridional, do relevo da região sul do Brasil, Morro da Igreja, um aspecto da Serra Geral. Essa Serra Geral, só para a gente se achar e você ter o mapa visual na sua cabeça para rodar a prova, eu tenho a Serra do Mar, que a Serra do Mar ela é ao longo do litoral. Essa Serra Geral ela apresenta mais ou menos um formato de um S, tendo seu começo no estado de São Paulo e vindo até o Rio Grande do Sul. Essa é a Serra Geral. Ela vai ficar mais para o interior, já que no litoral teríamos o quê? A Serra do Mar. Que nem eu falei para vocês, o Jurandir Rosa ele trata muito pelo Planalto da Chapada da Bacia do Paraná e o Planalto Sul-Rio-Grandense. Olha, não vai diferir muito. A gente vai ver que o quê? Que nessa região da Chapada da Planície do Paraná, o cultivo do café ainda é fortemente aproveitado. Por quê? Porque a gente sabe que ali ainda tem uma região que está acima dos trópicos. Diferente do que se clima do sul-rio-grandense, que aqui sim, apesar de a gente ter alguns pontos com solo do tipo terra roxa, o cultivo do café se tornou inexequível em função do clima, o clima frio, por se tratar de um produto tropical. E aqui a gente tem outro importante aspecto do relevo da região sul, que esse Planalto Meridional vai ser conhecido como Planalto Arenito Basáltico, e aí eu falei para vocês que as dois tipos de solo eu tenho que estar ligado, e eu tenho que estar ligado que esses dois tipos de solo, dois tipos de rocha, o arenito e o basáltico, vão nos levar o quê? Juntamente com as lavas vulcânicas, juntamente com o trape, a formação do solo da terra roxa, certo? E a outra subdivisão que vai ser uma depressão periférica. Eu teria então, mais na parte central da região sul, o Planalto Meridional, mais numa parte intermediária eu teria essa depressão periférica e junto ao litoral mais oeste, principalmente ao nordeste da região sul, eu tenho o Planalto Atlântico, as serras da Planalto Atlântico. Então veja bem, Planalto Meridional, eu tenho que sempre associar ele a algumas características importantes. E a característica importante que a gente falou aqui, se tornou bastante relevante, é em torno da terra roxa, do cultivo do café. Com o passar das aulas, você vai ter condições de fazer uma série de ligações. Por exemplo, Planalto Meridional, terra roxa, é uma vegetação
subtropical, que vai ser uma mata das araucárias. Eu tenho um clima muito frio, que é o clima subtropical. Então essa junção da engrenagem, você vai ter condições de ir fazendo ao longo do tempo. Agora, desse momento a gente tem que lembrar dos seguintes aspectos. Planalto Meridional, região sul do Brasil, é conhecido como Planalto da Chapada Bacia do Paraná ou Planalto Sul-Grandense, pelo Jean de Ross. Eu tenho lá as lavas vulcânicas, o TRAP, e aí eu chamo a atenção para vocês aqui do interessante. Quando falar em TRAP, quando falar em lavas vulcânicas, ela se faz presente aonde? No Planalto Meridional. Ganhei a questão. Quando ele falar nas rochas arenito, na junção das rochas arenito e basáltico, eu vou estar falando o quê? Planalto Meridional. Então acaba se tornando bastante fácil. E uma última informação, e não menos relevante, que você não pode esquecer, eu tenho que lembrar que o solo da Terra Roxa, ele se formou a partir dessas lavas vulcânicas na área hoje dominada pelo Planalto Meridional. Isso é importante. E essa Terra Roxa tem que assimilar ela com o cultivo de qual tipo de produto? Ao café. Isso é relevante para a sua prova e isso você não pode esquecer. Se gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para estar recebendo as atualizações dos nossos novos conteúdos e compartilhe essa aula com os demais colegas. Vamos fazer o canal crescer para cada vez mais a gente estar podendo ajudar mais pessoas.